Pentecostal que não faz barulho tá com defeito de fabricação, não é? O diabo tem jogado na sua cara, falado para você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá. Tá para nascer um macho que tire. Os Samalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Salmos de número 137. Deus está aqui. Quem encontrou, diga amém. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Levanta-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasaia, arrasaia, até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante tudo aquilo que nos fizestes a nós. Até aqui. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal aqui? Então vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Goiânia, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Queridos irmãos, enquanto eu estou com o microfone na mão e vou começar a pregar,
eu gostaria de pedir a oração de todos aqueles que são intercessores, que me ajudassem hoje, porque hoje foi um dia extremamente pesado em Brasília, e eu ainda estou sentindo toda a carga negativa e satânica de tudo que nós vivemos hoje lá naquele lugar. Chorei muito hoje lá, João. O embaixador de Israel, num desespero, pediu para que parlamentares pudessem recebê-lo na Câmara dos Deputados, e a Câmara cedeu uma sala para que o embaixador no Brasil, o embaixador de Israel, pudesse receber alguns deputados. E por 1h30 eu chorei, eu tive ânsia de vômito, eu tive vontade de sair correndo, porque ele trouxe para nós as imagens que a televisão não mostra, as imagens que as pessoas que apoiam, infelizmente, o grupo terrorista Hamas não podem mostrar. Todos nós fomos inclusive proibidos de entrar com celular na sala, porque eram cenas extremamente violentas, bárbaras, coisa anormal, sabe? Hoje, por um momento, eu perdi a fé no ser humano. Isso, irmã, desliga o telefone aí, senão não consigo pregar. Então, ou atende ou desliga. Se ficar cantando, não adianta. Por um momento, eu perdi a fé no ser humano. Como é que pode haver, em pleno século 21, pessoas invadirem um ambiente? E não é guerra, porque guerra é entre soldados. Um soldado vai guerrear contra o outro, aí é uma guerra. Agora, homens armados, soldados, matarem pessoas inocentes, civis, foi chocante demais. Eu vi coisas que eu acho que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu vi uma mulher judia ser estuprada simultaneamente por 5 homens. Não felizes? Um deles, depois de terminar tudo, colocou a mão dentro dela e arrancou o útero dela com a mão. Você consegue imaginar o nível de barbaridade? Eu vi entrarem na casa de um homem. Estava ele e os 2 filhos. Eles correram para o fundo da casa, e lá no fundo da casa entraram num quartinho, pois veio um terrorista, pegou uma granada, uma bomba, e jogou lá dentro. De longe a gente vê o pai pulando na frente da granada e se jogando em cima dela, para proteger os filhos. E ele morreu, todo destruído. Um dos estilhaços pegou no olho de um menino. O menino arrancou o olho dele na hora. Até onde vai a mentalidade do ser humano? Isso por 1h30. Saí, fui para uma outra comissão. E na outra comissão, o debate: se aprova no Brasil ou não a poligamia. A 200 metros do plenário, o STF falando sobre legalizar drogas, ou aprovar o aborto de bebês até o 3º mês dentro da barriga das mães. Então o mundo está virado. Jesus está voltando. Só pode ser a volta do Messias, porque se não for a volta dele, eu não sei o que vai ser da raça humana pelos próximos 10 anos. Então eu estou extremamente chocado, eu estou machucado, eu estou ferido. Eu vim porque eu tenho um compromisso com o João, mas a minha mente está perturbada, sabe? Porque eu fui para embates com deputados que defendem o Hamas. Como é que pode? Como é que pode alguém em sã juízo, vendo tudo que nós vimos, ainda apoiar essa loucura? Então, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha piedade de Israel, que Deus tenha piedade do Brasil. Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Sonoplasta, me dá um pouquinho só de agudo aqui. Roberto, mude a música para mim, filho. Eu li o Salmo 137 com vocês. O Salmo 137 é um daqueles salmos tristes da Bíblia. É um daqueles textos que a gente não gosta de ler e muito menos meditar nele. O Salmo 137 foi escrito fora da terra de Israel. Não foi escrito na Terra Santa.
foi escrito dentro de Babilônia. Babilônia, a mãe, a meretriz maior, a mãe de todo o paganismo do mundo antigo. A Babilônia da Mesopotâmia antiga, criadora de ídolos como Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. A Babilônia que Deus usou com mão forte para poder trazer Israel ao eixo, para poder tirar as escamas dos olhos de Israel. Não sei se você conhece teologia, os que conhecem vão se lembrar tudo que aprenderam aqui. Imagine vocês que Israel passou uma temporada no Egito por 430 anos, escravizados. Deus usa Moisés e tira aquele povo de lá. Deus promete levá-los para uma terra prometida, e a terra prometida está distante do Egito, apenas por 40 dias de caminhada a pé. O povo sai do Egito e no meio do caminho começam a murmurar. Eles assistiram em loco o Mar Vermelho se abrir para eles, pelo sopro da boca de Deus. Eles viram o mar ficar enxuto, porque Deus é tão detalhista, que a Bíblia diz que Deus não deixou nem barro na terra para eles pisarem. É o fundo do mar. Deus abriu o mar e tirou o barro, para eles não sujarem os pés. Foi a primeira vez que 3 milhões de pessoas assistiram ao vivo um aquário natural, porque eles passaram pelo meio do mar, paredes de água à esquerda, paredes de mar à direita. Pode imaginar os peixes olhando para cá e esses seres humanos olhando para lá. O menino perguntando para a mãe o que é aquilo, e a mãe dizendo: aquilo é um peixe. Nunca nenhum ser humano tinha atravessado pelo meio do mar, com paredes de água ao seu redor. Foi um milagre espetacular, foi um milagre fantástico, sim ou não? Se você estivesse lá, por quanto tempo esse milagre ficaria na sua memória? O irmão disse aqui, quanto tempo? O resto da vida. Eu também achava isso. Na memória do povo hebreu, durou 3 dias. 3 dias depois de ver o mar aberto, eles oprimiram Moisés de um tanto e disseram: Moisés, por que você nos trouxe aqui nesse lugar para morrer de fome, para morrer de sede? Porventura no Egito não tinha covas para nos enterrar? Quando Deus viu o povo agir desse jeito, Deus ficou furioso. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés bondosamente entrou na presença de Deus e falou: Senhor, não faz isso com esse povo. O que dirão as nações? Que o Senhor é um Deus que não tem paciência com eles. Aí Deus, por amor a Moisés, deixou o povo caminhar. Daqui a pouco, olha o povo murmurando de novo. Deus transformou o céu numa padaria, pois eles reclamaram do pão, do maná. Deus fechou a padaria e transformou o céu numa churrascaria. Fez cair carne na mesa deles. A expressão que eu pensava que era da minha avó, não era, é do próprio Deus. Eu vou dar carne para vocês, vão comer carne até sair pelo nariz. Eu achava que isso era coisa da minha avó. Minha mãe ficava brava: você vai comer até sair pelo nariz agora. Eu achava que isso era expressão nossa, e não é. Foi o próprio Deus que falou isso para Israel: vocês querem comer carne? Eu vou dar carne para vocês, vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Pediram água, Moisés se desesperou. Deus falou: vai lá e conversa com a pedra. Moisés foi e bateu na pedra. Moisés se desequilibrou. A última tentativa de Deus com o povo foi o seguinte: Moisés, eu vou destruir o povo e vou fazer de você um outro povo. A Bíblia diz que Moisés ouviu, porque a palavra desceu do céu para o ouvido, e antes da palavra que entrou pelo ouvido descer para o coração, Moisés desceu para o joelho, porque a proposta de Deus era tentadora demais. Eu sou pastor de igreja. Tem dia que os crentes me dão um trabalho, que se Deus falar para mim: Feliciano, eu vou destruir essa igreja e te dar outra, eu falo: Senhor, vamos fechar o negócio? É isso que Deus está falando para Moisés: esse povo que está te oprimindo, Moisés, eu vou destruir eles e eu vou fazer de você um outro povo. Era para Moisés ter aceitado, mas Moisés era mais crente do que eu. A palavra desceu do céu, entrou no ouvido, antes de descer no coração, Moisés caiu de joelho e disse: risca o meu nome do teu livro. Aí Deus disse: como é que eu vou riscar o teu nome do meu livro, que se você é o único fiel que eu tenho? Por amor a ti, eu não destruo esse povo.
Só que o que eu vou fazer com eles é algo pior do que a morte. O que eu vou fazer com eles é algo pior do que a morte. O que pode ser pior do que a morte? É andar em círculos, peregrinando sem saber para onde ir, por 40 anos. O Senhor disse a Moisés no Êxodo: para cada dia de murmuração, 1 ano de derrota. 40 anos andando em círculos. Quem já foi em Israel sabe do que eu estou falando. A península do Sinai é desse tamanho. Israel não sabia para onde ir. Ficaram perdidos como que dentro de um labirinto por 40 anos, andando sem rumo. Porque o que Deus fez com eles foi pior do que a morte. Pergunte: o que é pior do que a morte, pastor? É não entrar na terra. Eu vou dar comida para eles, vou dar água para eles, vou dar roupa para eles, não deixo o sol queimar eles, não deixo o frio matar eles, mas na minha terra, Moisés, ninguém entra. Isso aqui é uma palavra dura, hein? Isso aqui é uma palavra para aqueles crentes que acham que está tudo bem na vida deles, porque está tudo dando certo, mesmo eles fazendo tudo errado. Se eu estou fazendo tudo errado e está dando tudo certo, é porque Deus está comigo. Mas o povo de Israel achava a mesma coisa: está dando tudo certo para a gente, nós estamos no deserto, mas o sol não queima. De noite o frio é intenso, mas a gente não sente frio, porque a nuvem acende uma coluna de fogo à noite, durante o dia faz sombra. Nós não temos onde plantar nem colher, mas cai pão na nossa mesa toda hora. Nós não temos animais suficientes para fazer roupa, mas a nossa roupa não envelhece, o sapato não fura. Nós estamos vivendo um oásis no meio do deserto. O deserto só é deserto para beduíno, para nós é um oásis. Aí Deus dizendo: tudo bem, vocês vão ter tudo do bom e do melhor no deserto, mas na minha terra ninguém entra. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque Israel cometeu o pior de todos os pecados. Pergunta para o seu irmão aí: qual é o pior pecado? Não fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, que está no Novo Testamento. Vamos falar de pecados normais. Qual é o pior pecado que um ser humano pode praticar? Israel praticou o pior de todos os pecados. Respire fundo para ouvir. O pior pecado é o pecado da ingratidão. Porque todos os outros pecados, as pessoas têm desculpas na ponta da língua. Eu matei em legítima defesa. Eu roubei para colocar comida na mesa do meu filho. Eu adulterei porque eu tomei um chifre, eu quis pagar com a mesma moeda. Incompatibilidade de gênio. Todos os pecados têm uma desculpa. O ingrato não tem desculpa. Que desculpa vai dar o ingrato? Aquele que você tirou do lixo, da rua, botou dentro da sua casa, tirou da boca dos seus filhos, tirou do que você tinha e deu tudo para ele. E agora que a pessoa está bem, ela vem te dar um abraço de tamanduá. Ela pega uma navalha e finca nas suas costas, ela te trai. Não há desculpa para o ingrato. Israel cometeu o pecado da ingratidão com Deus que tirou eles do Egito. E por conta disso eles padeceram no deserto. Depois de padecer no deserto por 40 anos, todos os que saíram do Egito, todos, 600 mil almas de guerra. Sabe o que era uma alma de guerra? Eram homens que tinham exatamente 30 anos de idade. Porque com 30 anos o judeu está emancipado. Por isso que Jesus começa o ministério dele com 30 anos. Todos os homens com 30 anos de idade podiam estar habilitados para a guerra. Então quando a Bíblia diz: e Deus tirou do Egito 600 mil almas de guerra, a Bíblia está dizendo 600 mil homens com 30 anos de idade. Um homem com 30 anos de idade tem esposa. Um homem com 30 anos de idade ainda tem o pai e a mãe vivo. Um homem com 30 anos de idade deve ter pelo menos um filho. Então coloque 5 pessoas vezes 600, nós teremos 3 mil. 5 vezes 600 mil, 3 milhões de judeus. 3 milhões de escravos saíram do Egito com destino a Canaã. Dos 3 milhões que saíram, só 2 entraram em Canaã. Qual era o nome deles? Josué e Calebe. Não conta para ninguém. Nem o pastor entrou. O pastor que recebeu um rebanho de 3 milhões de almas, que só tinha uma função: tirá-los do Egito e levá-los para Canaã. O Egito ainda é símbolo do mundo.
Canaã ainda é símbolo do céu para nós, sim ou não? Lembra daquele velho corinho que os nossos pais cantavam, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Achei os velhos tudo aqui dentro. O que os nossos pais estavam cantando? Eles estavam dizendo que assim como Deus tirou Israel do Egito, estava levando eles para Canaã, Deus tirará a igreja da terra e levará ela para o céu. Canaã é sinônimo do céu, o Egito é sinônimo da terra. Amém até aqui? Israel saiu do Egito, sim ou não? Entrou em Canaã, sim ou não? Entre o Egito e Canaã existe um deserto. E é no deserto que nós somos testados. Que você passe no seu deserto sem trair Deus. Que você não seja ingrato por tudo que Deus já te fez. Não seja aquele crente que só vem à igreja em busca de mais. Eu vou para Deus me dar. Não. Eu, com todo respeito, com 51 anos de idade, servindo a Deus desde os 13 anos, eu entro na igreja e nem peço mais nada, porque eu sou devedor a Deus pela eternidade toda. Eu entro aqui dentro e tento agradecer tudo aquilo que Ele já me deu. Ao entrar na igreja, não vem em busca daquilo que Ele tem para te dar, venha para agradecer aquilo que Ele já te deu. Pastor, mas o que foi que Ele me deu? Não seja ingrato, o seu nome está escrito no livro da vida. Seus pecados estão perdoados. E se a trombeta do arrebatamento tocar agora, você sobe direto para o céu. Posso ouvir um grito de glória a Deus nesta palavra? Israel entrou então em Canaã sob a liderança de Josué. E sob a liderança de Josué, Israel passou uma temporada na terra prometida sem ter nenhum rei sobre eles. Deus era o governador deles. Chamamos isso da temporada do livro dos Juízes. 300 anos em que Israel ficou naquela terra sem um governo humano, com um rei estabelecido. Deus levantava heróis. Deus levantou Gideão, Sansão, Débora, Baraque, Eude. O último de todos foi Samuel, o profeta. Por que Deus levantou esse pessoal por 300 anos? Deus teve que brigar com esse povo para tentar trazê-los de volta para perto de si. Deus queria que esses que nasceram no deserto tivessem aprendido com os pais deles que com ele não se brinca. Que a terra prometida foi preparada sim, mas para um povo que fosse obediente a ele. Pois o povo entrou em Canaã e por 7 vezes trocaram Deus pelos deuses de pedra. Cada vez que Deus levantava um juiz, era para corrigir Israel. Porque Israel pecava, Deus levantava os inimigos vinham contra Israel, roubavam, estupravam, matavam, queimavam a lavoura, aí Israel chorava. Quando Israel chorava, Deus levantava um herói, um juiz. Lá ia Sansão, lá ia Baraque, lá ia Débora, lá ia Eude, um deles. Aí quando eles levantavam e libertavam o povo adorava a Deus por um dia, 2, 3, 4. 2, 3 meses depois, ó, Israel adorando outro Deus de novo. Aí vinha outro inimigo e destruía Israel. Isso aconteceu por 300 anos. Quantos anos eu disse? Israel vivia igual um bêbado. Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Aí Deus começou a falar: desse jeito não dá, Israel. Eu não quero que vocês tenham outro Deus diante de mim. Eu sou um Deus ciumento. O primeiro mandamento era esse: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra. Não terás outros deuses diante de mim. Pois Israel insistia nesse pecado. Deus começou a levantar profetas. Os profetas começaram a falar: ai de ti, Israel. Os profetas começam a dizer: se não se converterem, tirarei vocês daqui, te levarei para uma terra onde vocês serão assolados. E ninguém acreditou. Até que no ano 609 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu a Terra Santa com o exército de Babilônia. Invadiu a Terra Santa, queimou o templo sagrado do Senhor, roubou tudo que havia lá dentro, queimou os palácios, queimou as casas, queimou os muros de Israel.
Você nunca achou interessante a expressão que a Bíblia diz que os muros foram queimados? Por que se queima um muro se o muro é de pedra? Quer perguntar para mim por quê? Porque no reinado de Salomão havia tanto ouro e tanta prata, que Salomão distribuiu ouro e prata pelas ruas da cidade, pelos muros. Os engastes dos portões de Jerusalém eram todos feitos de ouro. Havia imagens de animais colocados em cima dos muros para ornamentar, tudo feito de ouro e prata. Jerusalém tinha 12 portas. Uma das portas era a porta do rei. A porta do rei, o chão era todo de ouro, porque só o rei caminhava por aquela estrada. Foi nessa estrada que milhares de anos depois está entrando Jesus em Jerusalém. Aí os judeus se lembraram que por aquela porta entraria o rei. Olharam para o chão, não tinha mais ouro. Aí os judeus pegam palmas, folhas, roupas e colocam, e Jesus vai passando em cima do jumentinho. Aquela estrada um dia foi pavimentada de ouro. Só que o rei Nabucodonosor queimou Jerusalém. Por que ele queimou? Para derreter o ouro, derreter a prata, derreter todos os minérios que eram valiosos, e levou eles embora para a Babilônia. A primeira leva de judeus sai de Israel com 1 milhão deles. Quantos eu disse? 1 milhão de judeus saem de Jerusalém e vão para a Babilônia. Nessa primeira leva, alguns judeus muito conhecidos da igreja, personagens da Bíblia com nome, são levados. Daniel e seus 3 primos, Ananias, Misael e Azarias. O apelido deles? Não ouvi? Nesta primeira leva, em 609 a.C., 1 milhão de judeus é levado. E nesta leva, alguns judeus de sangue azul, como Daniel, que era da aristocracia judaica, são levados. A segunda leva deles são 20 anos depois, o ano 587 a.C. Lembrando que o Velho Testamento, os anos são contados em ordem decrescente até Jesus. De Jesus para frente nós temos outro calendário. Temos antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo o calendário é contado em ordem decrescente, 609, 587, assim sucessivamente. Jesus nasce, aí o ano começa a ir em ordem crescente. Amém até aqui? No ano 587 a segunda leva é levada. E no meio desta leva, um jovem sacerdote, ou melhor, que sonhava ser sacerdote, filho de sacerdotes, é arrastado para a Babilônia. Ele vai se tornar um judeu famoso. O seu nome, Ezequiel. Diga comigo, Ezequiel. Não ouvi direito? Enquanto velho o seu irmão, pergunte para ele: você conhece Ezequiel? Roberto, mude a música. Vocês que estão com a Bíblia aí, coloque para mim Ezequiel capítulo 2, por favor, versículo 1, aí no telão. Ezequiel é arrastado para a Babilônia. Esse menino era filho de um sacerdote chamado Buzi. Qual é o nome do pai dele? Não ouvi? Você ainda acha que o seu nome é feio? Buzi era o nome do pai dele. Ezequiel assistiu o pai dele ser decapitado. O pai dele teve a cabeça arrancada. Ezequiel viu o que sobrou do templo ser queimado de novo. Ezequiel assistiu à falência da dinastia da sua família, porque ele era de uma família de sacerdotes. O pai era sacerdote, o avô tinha sido sacerdote, o bisavô também. Se traçássemos a árvore genealógica inteira, chegaríamos em Arão, o irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote da Bíblia. Ezequiel foi treinado para ser um sacerdote, como a família dele toda era. Ele tinha sonhos, ele tinha projetos, ele tinha desejos, ele tinha aspirações. Mas todos os sonhos dele caem por terra quando ele vê o pai dele ser decapitado. Todos os projetos dele caem por terra quando ele vê o templo, onde ele sonhava em entrar pelo alpendre, subir pelo átrio, entrar no lugar santo e um dia ir atrás do véu do templo, no santo dos santos. Ele viu tudo isso acabar da noite para o dia, e ele é arrastado para a Babilônia. E por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque o Salmo 137 diz que estávamos assentados à beira do rio de Babilônia. E aqueles que nos oprimiram chegaram em nós dizendo assim: canta para nós um cântico de Zion, ou de Sião, ou de Jerusalém,
porque a música dos judeus era muito linda, até hoje é muito linda. Os babilônicos queriam que eles cantassem uma música para alegrar os babilônicos. Aí os judeus começam a dizer: como podemos cantar em terra estranha? Nós penduramos as nossas harpas no salgueiro, porque só há tristeza e há angústia em nós. E o Salmo 137, no verso 1, vai dizer que, coloque aí o verso: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e diga bem alto, assentamos e choramos. Assentamos e ali fizemos o quê? Beto, mude a música para mim, dê a minha. Pode ter sido Ezequiel que escreveu este salmo. A gente estava sentado na beira do rio, quando alguém pediu para que a gente cantasse. E como a gente não podia cantar em terra estranha, nós nos assentamos e choramos. Aí vem Deus, no capítulo 2, verso 1 de Ezequiel, e diz assim para ele: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Olha como a Bíblia vai se encaixando. No Salmo 137, ele está sentado e está chorando. Está sentado porque não tem forças, nem para caminhar, nem mais para andar. Você já deve ter passado por uma luta muito violenta na vida, em que a primeira coisa que você perde são as forças nas pernas. Quem já viu pessoas receberem notícias violentas de tragédias e na hora desabarem? Quem já viu uma mãe receber a notícia do policial: seu filho morreu, e ela não desmaia, ela simplesmente cai. Uma pessoa sentada, neste caso, são pessoas que haviam sido presas, estavam sem esperança, sem perspectiva de vida, haviam perdido os sonhos, haviam perdido toda a sua vocação. Ezequiel, principalmente, que era um sacerdote, treinou a vida toda para ser um sacerdote, ele perdeu tudo. Por isso ele diz: estávamos assentados, estávamos chorando. Aí Deus veio até mim e disse: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Aleluia. E Deus falou coisas grandes a Ezequiel, porque quando ele ficou de pé, ele ouviu a voz de Deus, e a Bíblia diz na boca de Ezequiel: e eu olhei para o céu e tive visões de Deus. Não dá para ter visões de Deus assentado. Não dá para ter visões de Deus trancado dentro de um quarto com depressão profunda, tomando Lexotan e Rivotril. Não dá para ter visões de Deus se você não acredita nos seus próprios sonhos, na sua própria vocação, na sua própria chamada. Não dá para ter sonhos de Deus se você entrou aqui dentro e não consegue se ligar no culto pensando apenas nas misérias que a vida tem lhe dado. Não dá para ter visões de Deus se você não acredita em si mesmo. Não dá para ter visões de Deus se você veio aqui dentro apenas para cumprir uma tabela e não para absorver tudo aquilo que acontece aqui dentro. Isso aqui não é simplesmente uma reunião social como a do Rotary Club ou do Lions Club, não. Esta igreja nessa noite, ela tem uma função. Isso aqui é um quartel-general. No quartel-general, os soldados se reúnem para quê? Para trocarem experiências, para receberem a cura sobre o seu corpo, para receberem um armamento pesado, para daqui a pouco se levantarem, saírem por aquela porta e encararem o diabo de novo. Você pode não acreditar em mim, mas eu estava percebendo enquanto o culto estava indo, que tem pessoas que mesmo com aquele louvor perfeito, com aquele louvor de guerra que essa igreja cantou, mesmo com a palavra forte do pastor João Caetano, as pessoas não conseguem reagir. Elas estão com o ombro caído, ficam cruzados, com os braços cruzados, com uma cara de derrota. Não conseguiram dar um grito de glória a Deus. E eu não estou aqui te atacando, tá? Porque eu sei que eu não sou onisciente. Eu não sei que você passou o dia todo. Eu não sei qual é a sua luta. Porque tem gente que não consegue dar glória a Deus, porque a luta é muito violenta, é muito intensa. Mas já que você entrou aqui dentro, por favor, tenta se animar. Já que você veio para cá, dá a Deus uma oportunidade dele se revelar a você. E como é que Deus vai se revelar a mim, pastor? Não é você ficado assentado e chorando. Para aquele que está sentado e está chorando, assim diz o Senhor: põe-te em pé, porque eu quero falar com você. E eu quero falar com você dentro do cativeiro.
Deus não deu palavra para Ezequiel dizendo: eu vou te tirar do cativeiro. Deus não fez promessas para ele: eu te tirarei daqui, te levarei para uma terra. Não, o Senhor disse: eu vou falar com você dentro desse cativeiro. Eu vou te dar uma palavra dentro desse cativeiro. E detalhe, é no meio deste cativeiro que você vai ter visões de Deus. E com estas visões, você vai animar uma leva ou duas levas de pessoas que estão no mesmo cativeiro que você, mas não tem mais fé. Mas Deus encontrou em você alguém em quem Ele pode confiar. Você será usado para erguer a sua família depois desta noite. Você será usado para erguer o departamento que você faz parte. Você será usado para erguer a sua geração. Até porque eu acredito que estou pregando aqui para uma geração profética, uma geração que vai assustar o inferno depois desta noite. E se tem alguém que concorda comigo, não dá um grito de glória a Deus, não. Dá um berro de glória a Deus aí, por favor. Eu vou te dar duas chaves para mudar a sua história aqui. Preste atenção nesse versículo de Ezequiel. Ezequiel 2:1. Põe-te em pé, porque falarei contigo. Amém? No Salmo 137, a Bíblia diz que eles estavam assentados e não ouvi. Coloque para mim o Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, de que jeito? No Salmo 137 eles estavam sentados e chorando. Quem está sentado e chorando vai continuar lambendo as feridas, vai continuar não acreditando em Deus, vai continuar dizendo que Deus abandonou ele, vai continuar dizendo que o mundo é maligno, que o pai fez coisas ruins com a pessoa. Vai ter sempre uma desculpa, vai sempre terceirizar o seu problema, colocando a culpa em alguém. No pai, na mãe, na sociedade, no governo, no cachorrinho da rua, na sogra. Pessoas assim estão assentadas e chorando. Pessoas assentadas e chorando não recebem o seu milagre. Vamos aprender com outro salmista, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Andando e ele voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Primeira chave que eu vou te dar, respira fundo para receber. Você tem duas opções: ficar sentado chorando, ou se levantar e andar e continuar chorando, mas não ficar chorando parado, não ficar esperando a morte chegar, não ficar esperando que alguém bata na sua porta, Papai Noel, o gnomo. Eles estão esperando que o governo te dê alguma coisa. Eu sei que está dolorido, eu sei que viver não é fácil. Viver é uma eterna agonia. Se você não sabia disso, anote aí. Eu tenho 51 anos de idade, estou aqui para te dizer: viver não é para fracos. Fracos não conseguem viver. Fracos saltam da vida para a morte, tiram a sua própria vida. Fracos jogam a culpa nos outros. Viver não é para qualquer um. Viver é só para quem sabe de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Vou falar de novo. Viver não é para qualquer um. Só dá para viver nessa vida quem sabe de onde veio. Eu sei de onde eu vim. Pergunte: de onde, pastor? Eclesiastes 12:7. Quando o homem morre, o pó volta para o pó, mas o espírito, não ouvi? O espírito retorna. Eu não sou um corpo, eu sou um espírito. Eu sou um espírito que habita dentro de um corpo. Eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo. Explica melhor, pastor. Explica. O verbo ter e o verbo ser. O verbo ter é passageiro. Eu tenho esse sapato agora, daqui 2 anos não terei mais. Eu tenho esse terno agora, daqui a algum tempo não terei mais. O verbo ter é passageiro e o verbo ser é eterno. Eu tenho um corpo,
Se eu morrer agora e alguém me enterrar, daqui 20 dias, se você for lá na tumba e desenterrar, você não vai encontrar nada a não ser ossos e cabelo. Porque o corpo é passageiro. Então eu não sou um corpo, eu sou um espírito. O espírito é eterno. E a Bíblia diz na boca de Salomão que o corpo volta para o pó, mas o espírito. Então eu sei de onde eu vim. Não, vou falar de novo, tem gente que não está entendendo. Você não veio só da barriga da sua mãe, não, seu bocó. Porque você usa isso como argumento para ficar se autoflagelando. Ah, eu nasci de um aborto mal feito. Ah, eu nasci de uma noite de carnaval. Eu nasci, a minha mãe foi estuprada, foi violentada. Ah, eu nasci porque a tabelinha falhou. Ah, eu nasci porque o método contraceptivo fracassou. Você fica dando desculpas. Você não nasceu ali. Você foi gestado ali. Você foi criado lá. Agora meu corpo arrepiou inteirinho. Eu sei de onde eu vim. Por isso eu aguento o tranco dessa vida. Você acha que você sofre? Você me vê como deputado federal, sempre bem vestido, sempre sorrindo, sempre com uma palavra de fé. Você sabe que eu passo. Eu já enterrei um filho. Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Escândalo, pancadaria, traição, abandono, solidão. Eu tenho 3 filhas, a mais velha tem 28 anos. Eu fui em 4 aniversários da minha filha. Resultado, uma filha que faz terapia todo mês, com psicólogos. Eu passo por lutas também. E por que eu aguento e você não? Pergunte por quê, pastor? Porque você fica sentado chorando. Eu continuo chorando, mas eu saio andando. Eu saio levando a preciosa semente. Porque há uma promessa para quem vai andando e chorando. Com certeza, com alegria, voltará um dia trazendo seus molhos. Então a escolha é sua: ficar sentado e chorando, ou se levantar e continuar chorando. Não há promessa para quem fica sentado chorando, mas há uma promessa para quem sai andando chorando. Ouve a voz do teu Deus, Ezequiel. Põe-te em pé, porque eu quero falar com você. Deus te trouxe nessa noite porque Ele quer te colocar de pé. Vai acontecer um rebuliço na sua casa. Vai haver uma mudança no seu ministério. E não me pergunte como vai ser, eu só sei que vai ser porque eu estou ouvindo Deus falar ao meu coração. Deus vai inverter a fila, o último vai ser o primeiro. Quem estava embaixo vai para cima, como uma roda gigante. Deus vai usar coisas que você jamais imaginou para te projetar. O tempo de cantar está chegando. O choro que durou uma noite já vai acabar, porque a alegria está vindo pela manhã. Se os inimigos entraram contra você por um caminho, por 7 caminhos fugirão de ti. O justo cai, mas não fica prostrado. O justo cai até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor coloca ele de pé. Os inimigos entrarão contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos terão que fugir de ti. Se levantarem contra ti 11.000 demônios, 1.000 cairá de um lado, 10.000 do outro lado, e você não será atingido. Puxa a barriga e estufe o peito. Mão direita erguida bem alto. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Agarre essa criatura, por favor, com vontade. Chacoalha ela até ela ficar irritada. Tem gente que nem para me obedecer presta. Tem uns fazendo assim, ó. Chacoalha com vontade. E diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode de novo, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, para sacudir a sua família, para sacudir os seus negócios, para sacudir o seu ministério. Deus está te sacudindo, dizendo: põe-te em pé, porque eu quero falar com você. Anjos e demônios travaram uma guerra, e eu já sei de quem é a vitória. A vitória é nossa, a vitória é sua. Então, por favor, reage.
reage. Davi, no Salmo 139, versículo de número 16, ele diz uma coisa que os calvinistas amariam me ouvir falar sobre isso. Olha lá: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e nu, o coral, e nu, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você entende, Davi? Davi, quando escreve esse salmo, está velho, passou por tudo e um pouco mais. Davi pecou. Davi enterrou 3 filhos. Davi perdeu uma filha, a única filha, para um incesto. Ela foi estuprada pelo irmão. Imagine, você ter 20 filhos, 19 meninos e uma menina. Imagina o que essa menina não fazia com Davi. Eu sou pai de 3 meninas e agora tenho a minha netinha Aurora. Eu chego em casa, eu me sinto um sultão, cercado de mulheres. Menina é mais carinhosa com o pai do que com a mãe. Davi só tinha uma, e ela foi estuprada. E a mulher estuprada no Antigo Testamento, ela era expulsa de casa, porque entendiam pela lei que a mulher havia sido estuprada porque ela havia dado ousadia. Mundo machista. Fim da vida, Davi tinha passado por tudo. Aí ele escreveu isso aí, ó. Ele chegou à seguinte conclusão: ei Deus, tudo que aconteceu comigo, tudo já estava escrito. Quando nenhuma das coisas ainda existia. Davi está dizendo assim: está tudo certo. Tudo que está acontecendo com você tem um propósito de ser. O diabo é um mero empregado. Se ele tocou na sua vida, foi porque ele pediu para Deus antes. E se Deus deixou, é porque Deus quer te dar mais do que aquilo que ele tomou. Deus não é sádico para ver o seu filho sofrer, a sua filha sofrer. Ele não se alimenta da nossa dor. Existem 2 grupos de seres humanos no mundo apenas para Deus: filhos e criaturas. João capítulo 1, né, lá pelo verso 11 e 12. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Então o homem não nasce filho, ele é feito filho. Nem todo ser humano nesse mundo é filho de Deus. Se a gente falar isso na rua, a gente é apedrejado. Mas está escrito na palavra de Deus. O homem é transformado em filho quando ele aceita Jesus como Salvador. Então só tem 2 grupos de seres humanos nesse planeta: filhos e criaturas. Nesta noite eu estou pregando para os filhos. Filhos que se sentem abandonados, filhos que se sentem injustiçados, filhos que se sentem punidos, não queridos, não amados. Aí o pai de vez em quando tem que mandar um mensageiro como eu para te falar: está tudo bem, eu estou te testando, eu estou te provando, porque eu quero te aprovar. O diabo veio te acusar diante de mim, e eu falei para o diabo que você é melhor do que o que ele pensa. Então eu deixei ele te tomar 1, porque eu quero te dar 2. Tudo que o diabo levou embora, eu vou te devolver em dobro. Essa é a matemática de Deus. Pastor, e por que o milagre não vem? Porque você fica sentado chorando. Se você ficar de pé, você vai construir a sua vida continuando chorando. Mas se você ficar sentado, nada vai acontecer com você. A vida está escrita em um livro, está escrito aí. Agora, todo livro é feito de capítulos, sim ou não?
Vai assim perto do seu irmão e diga: como é que está o seu capítulo hoje? Qual o tema do seu capítulo hoje? A dor? O sofrimento? O dia da pizza? O dia da humilhação? A vida é feita de capítulos. O problema é o que você faz com esses capítulos. Pergunte por quê? Porque no capítulo 1, no capítulo 2 do livro de Ezequiel, Deus disse a ele: põe-te. Ele ficou em pé e teve visões de Deus. Aí passou o capítulo 3. Aí passou o capítulo 4. Aí passou o capítulo 5. Era para ele continuar firme, porque ele teve visões de Deus. Não foram visões da televisão, não foram visões do médico, não foi palavras de homens que falam em pé, não sustentam sentado. Foi de Deus, sim ou não? Aí passou o capítulo 6. Aí passou o capítulo 7. Olha o que está escrito no capítulo 8. Põe o capítulo 8 do livro de Ezequiel. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu o quê? Mas Deus não tinha colocado ele de pé. Estávamos assentados chorando. Aí veio o Senhor, disse: põe-te em pé que eu quero falar contigo. Aí ele ficou de pé e teve visões de Deus. Aí ele ficou de pé um dia, um capítulo, 2. Acontece com o crente que recebe poder aqui no domingo, na terça-feira, na quarta, acabou tudo. Jesus levanta o paralítico aqui no domingo, na quinta-feira ele fala: pega aquela cadeira de roda de volta para mim. Porque a pessoa vai se esgotando, ela vai perdendo o foco, vai perdendo a visão, vai perdendo a fé e a esperança. Você não pode perder o foco. Deixa eu fazer uma pergunta de idiota. Quem aqui tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu? Só eu? Vou falar de novo, te peguei de surpresa. Quem aqui dentro tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? Todo mundo tem uma promessa. E tendo essa promessa, você vai insistir em ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar, né? Mesmo tendo essas promessas, vai ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Mesmo tendo essas promessas de Deus, vai continuar nesse culto com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Se você tem uma promessa de Deus, você tem onde se apegar. Você tem onde se apegar. Você tem argumento para dobrar o joelho e falar assim: Senhor, a promessa. Aí vem a morte bater na sua porta: vou te levar. E você diz: Senhor, a promessa. A morte não quer respeitar a promessa. Aí vem alguém roubar: Senhor, a promessa. Como é que você acha que eu estou de pé até agora? Já fizeram a missa de 7º dia para mim umas 20 vezes. Mas quando chega no 7º dia, eles vão querer fechar o caixão lá para fazer. Não me encontram mais. O que aconteceu? Ressuscitou. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Deus não te trouxe aqui só para você ver um velho pregador. Deus te trouxe aqui para te colocar de pé. Porque vai acontecer um rebuliço na sua vida. Deus vai abrir uma porta tão grande, mas tão grande, que você vai arrastar a sua família inteira para dentro da porta. Deus vai te dar uma bênção tão poderosa, mas tão poderosa, que vai sobrar, vai ter para você e vai sobrar para você ajudar a família inteira. Não, a bênção vai ser tão grande que além de ajudar a família, vai sobrar para você ajudar os amigos. Não, vai ser maior. Além de ajudar a família e os amigos, vai sobrar para você ajudar até os seus inimigos. Só para você dizer a eles: Deus me pôs de pé. Eu andei chorando e agora estou voltando, trazendo comigo a alegria, os meus molhos que eu colhi. Não fico mais assentado. Sente aí, porque agora é violento demais. Levante a mão direita. Faz um carinho nas costas do seu irmão. Diga: vai doer, mas não sai correndo.
Quando eu era menino, os pais na fé sempre falavam assim: quem não vem pelo amor. Eita, não sou só eu que aprendi isso não? Então vamos lá, quem não vem pelo. Deus chegou em Ezequiel, ele estava sentado chorando. Põe-te em pé porque eu quero falar contigo. Isso é amor. Ele ficou de pé e eu tive visões do Senhor. Aí a vida foi pedindo outros capítulos. Passaram os capítulos, chegamos no capítulo 8. Deus olhou para ele e ele estava de novo sentado. Voltou para o buraco de novo. Qualquer semelhança na sua vida não é mera coincidência. Agora o problema é o que vem depois. Põe o versículo de número 3. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Estou todo arrepiado. Primeiro vem Deus assim: põe-te em pé porque eu quero falar contigo. Aí você fica de pé e recebe bênção. Daqui a pouco você fica se fazendo de importante, achando que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo, achando que é melhor do que os outros. O pastor prega 2 horas, que termina de pregar 2 horas, há fila de gente para ele orar. Aí o pastor fala: mas que oração? Porque eu quero uma oração especial. Quer dizer que o culto não prestou nada para você. 2 horas de pregação aqui, não entrou nada dentro do seu coração. Palavra liberada, louvores, nada. Você quer ser a cereja do bolo da igreja. Você quer que o mundo gire em torno do seu umbigo. Você quer que todo mundo olhe para você. Você é o coitadinho dos coitadinhos, é isso? Você se sente o verme do carrapato, é isso? Se eu conheço o Deus de Ezequiel, Ele está te olhando. Você já viu a minha glória. Eu já me manifestei na sua vida. Eu já te dei livramento. Eu já salvei alguém da sua casa. Eu te tirei lá de baixo, eu te coloquei num lugar melhor. Quando você entrou aqui, você era tão feio que quem olhava para você não sabia se você estava de frente ou de costa. Você não tinha nada, a não ser aquele palitozinho de uma lista só. Aí o tempo foi passando na igreja. Deus se revelou a você. Você ficou em pé, Ele te deu a glória dele. Aí está você agora de novo, com esse pescoço de girafa, com esse nariz esticado, dizendo: esta igreja não é boa o suficiente para mim, eu vou para aquela outra ali. Estou buscando algo sobrenatural. E aí fora daqui leva uma vida porca, podre e torta. Bebe, fuma, se droga, se prostitui. E aí entra aqui dentro querendo os milagres de Deus. Pior, termina o culto, você fala: essa igreja não tinha unção, viu? Nossa, eu vou procurar outro, porque esse pastor aí só grita, só faz isso, só faz aquilo. Ah, é hoje. É hoje que Deus vai colocar a mãozinha dele em cima da sua cabeça. E não é para te abençoar, Ele vai te agarrar pelos cabelos. Olha aí, João Caetano, essa é a mensagem. Deus vai te catar pelo cabelo e vai te colocar em pé. Ele veio pelo amor. Aí você não quer? Então vai ser pela dor. Porque você envergonha o reino. Um ímpio murmurar, tudo bem, mas um crente murmurar? Olha o testemunho que você dá no seu trabalho. Se é que dá testemunho. Ninguém sabe que você é crente. E os que sabem ainda falam assim: é sério que você é crente? Desse jeito aí?
disse que eram duas chaves. A primeira foi aquela: você vai continuar chorando, é você que tem que escolher se vai chorar sentado ou se vai chorar andando. A segunda é essa: se você não se levantar, Deus vai te levantar. Se você não se levantar pelo amor, Deus vai te levantar pela dor. Vou falar de novo. Se você não se levantar nessa noite pelo amor, porque você conhece a palavra, você sabe o que a lei exige. Se não se levantar pelo amor e começar a levar uma vida regrada na presença do Senhor, para manter uma constância espiritual, Deus vai te levantar. Só que Ele vai te pegar pelos cabelos. Já viu alguém ser levantado pelos cabelos? Gente, o negócio dói. Pastor, está escrito, não sou eu que estou inventando, está aqui na Bíblia. Que culpa tenho eu se eu descobrir isso aqui? Não espere a dor chegar. Acredite que Deus tem o controle de tudo. E se Ele tem o controle de tudo, você não pode ficar sentado. Você tem que continuar caminhando. E caminhando. E caminhando. Pastor, mas eu enterrei meus filhos. Fica de pé. Pastor, a minha mulher me largou e mandou amaldiçoar o meu Deus. Fica de pé. Pastor, os meus amigos me acusaram de estar com pecado escondido. Fica de pé. Pastor, eu perdi a casa, perdi tudo. Fica de pé. E eu faço o que de pé? Grita. Ainda que chorando, mas de pé. Eu sei que o meu Redentor vive. E em breve se levantará sobre a terra. Eu sinto a mão de Deus sobre esta igreja nesta noite. Deus está falando com você. Incline a cabeça. Incline a cabeça. Pode chorar. Pode chorar de dor, de emoção, de raiva. Pode chorar de frustração, como uma criança que não recebeu o presente, ou como uma criança que recebeu o presente quebrou. Pode chorar. O que importa é que você se derrame. Fala para Deus: não precisa me puxar pelo cabelo não, eu vou ficar em pé. Está ouvindo o chefe da casa? Quando eu era menino, João, eu fui pregar no interior de São Paulo. E eu vi uma história que ela nunca mais saiu da minha cabeça. Um irmão muito crente foi salvo por Jesus, vivia chorando. Aí Deus levantou ele. Deus levantou ele, ele abraçou a fé, saiu da miséria e começou a construir. E Deus deu para ele um império. Quando ele chegou no império, ele sentou. E agora já não tinha tempo mais para ir para a igreja, a não ser os domingos. E aí ele começou a deixar a esposa, o filho, ficar muito tarde no trabalho. A igreja, a empresa cresceu muito, contratou muitos funcionários, e até que ele precisou contratar uma secretária executiva. E a secretária era uma beldade, porque para fazer o que ela fazia tinha que ser uma filha de alguém rico, para saber falar 2 ou 3 idiomas, para manter contato com os clientes de outros países. E era uma mulher linda. E o irmão foi seduzido, e ele começou a manter uma vida, um relacionamento extraconjugal. Quando ele chegava em casa no fim da noite, o filho estava dormindo, a esposa também. Isso foram meses. Um dia ele havia marcado com a secretária dele, de depois do expediente eles iam para um motel, e ele já estava pronto indo, quando o telefone dele tocou, e ela disse: olha, eu adoeci, não vou poder ir hoje. Como ele não tinha um plano B, ele precisou voltar para casa.
Fazia anos que ele não chegava em casa, no horário para o jantar. Quando ele bateu a porta da casa e entrou, a mulher dele estava servindo a mesa. O menininho dele viu aquilo, deu um pulo de alegria e disse: mamãe, Jesus ouviu minha oração. Hoje o pai vai jantar com a gente. E o pai jantou com eles. E na hora de dormir, o menino falou: papai, tem muito tempo que o senhor não me põe para dormir, o senhor pode me levar para dormir? Ele disse: posso. Aí o pai deitou ele na cama, deu um beijinho. O pai foi virando as costas e disse: ô pai, o senhor não vai contar uma história da Bíblia para mim? Que a mamãe sempre faz isso. Aí ele sentou perto da cama do menino, abriu a Bíblia ficou gigante. Ele não conseguia achar história nenhuma, ele começou a passar mal. Eu disse: papai não está bem, papai está muito cansado. Outro dia o papai vem ler para você a história da Bíblia. O pai levantou e disse: ô papai, então ora por mim para eu dormir, para essa noite o anjo do Senhor me visitar. A mamãe faz isso toda noite. O pai foi tentar orar, travou a boca, ele não conseguia orar. O pai tinha vergonha. Aí, como ele não conseguia orar, falou: o papai está muito cansado, eu estou estressado. Outro dia eu oro para você. Ele falou: papai, tem dia que a mamãe está igual ao senhor, estressada, ela chora. Aí sabe o que eu faço? Eu peço para ela ajoelhar e eu oro por ela. Ajoelha aqui, papai, deixa eu orar pelo senhor. O pai ajoelhou, o menino colocou as duas mãozinhas na cabeça, fez aquela oração de criança: papai do céu, abençoa o meu pai, dá saúde para ele, tira o cansaço. Papai está todo dia trabalhando, por isso que ele não vem ficar comigo. Ele trabalha para trazer o leitinho para casa. Eu gosto muito do meu papai. Papai do céu, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Quando ele disse: eu quero ser igual ao meu pai, o pai dele gritou: não! Igual a mim não! O pai caiu no chão, arrancando os cabelos. O diabo pegou ele, a mulher dele entrou dentro do quarto, viu, expulsou o demônio do marido. Quando o demônio saiu, o marido se agarrou às pernas, começou a pedir perdão. Ela agachou perto do marido, ajoelhou e disse assim: não precisa, eu já te perdoei. Mas eu sei tudo que você tem. Só que não adiantava eu falar. Deus tinha que te pegar pelo cabelo.